Bom dia, gente! Bom dia! Paz e bem! Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Bom domingo, né? Hoje, domingo, mais uma vez vamos meditar em torno do Evangelho do dia. Hoje, último domingo do tempo comum. Pois é, último domingo do ano C, né? Neste ano, que começou, na verdade, no primeiro domingo do Advento, lá no ano passado, a gente vem meditando em torno do Evangelho de Lucas. O Evangelho dos pobres, o Evangelho das mulheres, o Evangelho em que Jesus caminha, sobe em direção a Jerusalém. E hoje completa-se, não é, esse trajeto com a leitura do Jesus crucificado. Ou seja, depois do enfrentamento das autoridades, depois dos embates com a ordem estabelecida em Jerusalém, Jesus é condenado à morte de cruz. E é dentro desse texto que vamos meditar hoje. No domingo que vem, vamos começar um ano novo cristão, como a gente costuma dizer. Vamos iniciar a leitura, né? Vamos começar o ano A, em que vamos meditar em torno do Evangelho de Mateus. Mas até lá, vamos alguns avisos importantes no decurso dessa semana. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, a semana que se inicia, a gente tem uma programação aqui em Paz e Bem, bem animada, porque estamos também acompanhando a jornada do nosso irmão, do nosso amigo Mauro Lopes, não é? No lançamento do livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. A gente tem acompanhado através dos programas de Paz e Bem essa trajetória, né? Como a gente ficou agora acostumado a dizer, esses momentos impactantes, né? da jornada. E aí, hoje, domingo, vamos para a agenda de hoje e os próximos dias. Para que a gente não se esqueça. Anotem aí no caderninho. Eu vou deixar na descrição do vídeo, do programa, vou colocar a programação. Hoje, 24, domingo, Belo Horizonte. Casa do Jornalista, Avenida Álvares Cabral, 400, Centro. Vai ser às 12 horas. Amanhã, 25, Rio de Janeiro. Cais do Oriente, Rua Visconde de Itaboraí, 8, Centro. Vai ser às 19 horas. Terça-feira, 26, Vitória. Editora Cousa. Rua Gama Rosa, 236, Centro. Às 19 horas. Quarta-feira, 27, Maceió. Foro de Psicanálise. Rua Jornalista Alziro Zarzur, 201. Zarzur, né? 201. Gruta, às 19 horas. E quinta-feira, com a presença desse que vos fala, se Deus quiser, Recife, Armazém do Campo, Rua do Imperador Pedro II, Avenida Martins de Barros, 2387, Santo Antônio. Vai ser às 5h30, 17h30. Né? E, finalmente, Salvador, dia 29, sexta. Né?
na quinta-feira, em Recife, eu estarei presente, né? Autografando, falando um pouco, dando abraço, dando cheiro, né? Nas pessoas que lá bem chegarem. Então, já estou na ansiedade de reencontrar o Mauro e reencontrar esse povo querido de paz e bem. Vai ser uma alegria imensa, 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 imensa a gente se reencontrar. Quarta-feira a gente vai falar mais sobre a minha experiência, inclusive de colaborar com este livro, né? O convite, o meditar, o refletir sobre a espiritualidade de Lula a partir de minha espiritualidade, a partir de mim. Quarta-feira a gente fala mais sobre isso, tá bom? Hoje, como eu disse, é o último domingo do tempo comum do ano C, né? Que começou no primeiro domingo do Advento, lá no ano passado. E a gente caminhou esse tempo todo, né? Guiado pelo Evangelho de Lucas. E hoje vamos chegar a esse momento dramático da morte, da crucifixão de Jesus. E que também as nossas igrejas, as igrejas como a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, né, e outras igrejas celebram nesse último domingo a festa do Cristo Rei. Confesso, e é preciso, e é bom que seja dito, que essa festa teve muita dificuldade de entrar no calendário de episcopais e anglicanos. Por quê? Essa festa, ela é uma festa recente, ela não é uma festividade antiga, né? E foi proclamada, foi instituída pelo Papa Pio XI. E o seu conteúdo, a princípio, era um conteúdo de cristandade, ou seja, de afirmação do poder do Papa sobre os príncipes deste mundo e também dentro de uma perspectiva de um combate ao Estado laico. Na afirmação de que Cristo era o Senhor do universo e, sendo assim, todas as autoridades políticas e civis e militares deviam se curvar diante dele. E, por conta disso, teve muita dificuldade de ser aceita por episcopais e anglicanos. Mas o mundo, o tempo, a compreensão, o diálogo ecumênico, não é? A maturidade de nossas igrejas fez com que houvesse, né, tivesse uma ressignificação dessa festa. Principalmente a partir do divisor de águas que foi Vaticano II. Não é? O Concílio Vaticano II colocou diante da Igreja Católica uma série de mudanças, inclusive nessa perspectiva litúrgica. Então, anglicanos e episcopais e outras denominações acolheram esta festa a partir de um novo significado. Não mais daquele Deus, né, aquele Jesus todo-poderoso, no sentido de rei, que manda, que domina, né, que subjuga, mas um rei que subverte. Um rei que subverte a ordem dos reis deste mundo, porque é um rei que ama, estabelece um reinado não de domínio, não de império, mas de serviço, de amor, não é? De justiça e de paz. Qual é o império desse mundo que promove justiça e paz? Então, é esse Jesus que subverte, que verte por baixo, que não obedece às regrinhas dos poderes deste mundo,
poder instituído pela arma, não é? Pelo poderio bélico, mas pela conversão ao amor, à paz, à justiça, à solidariedade, à compaixão, à misericórdia. E é possível, é importante celebrarmos a festa de Cristo Rei. Se a gente entender a festa de Cristo Rei nessa perspectiva, vale a pena. Porque a gente vai falar desse Cristo, desse Jesus, que é o Messias, o Cristo, que na verdade anuncia isso. Anuncia paz, justiça e amor. O texto, né? Estamos meditando em torno do Evangelho de Lucas. Está em Lucas 23, começando no versículo 33. Né? Vamos lá. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. É interessante aqui observar que, nessa tradução, a palavra está malfeitores. O que é correto, não é? O original. Porque geralmente se coloca como bandido, né? Como ladrão. Mas, na verdade, a gente sabe que a morte de cruz não era reservada aos ladrões, mas sim aos malfeitores, ou seja, aos subversivos, aqueles que incomodavam a ordem instituída, não é? Aqueles que eram vistos como subversivos ao sistema. Então, se eles estavam crucificados, eles tinham cometido esse tipo de ação e, por isso, eles estavam sendo crucificados. Malfeitores. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aqui o radical perdão de Jesus. Diante da agressividade máxima, não é? Da violência máxima, Jesus não clama aos céus, não é? Uma chuva, não é? De pedras, de raios, trovões e destruição da cidade. Ele pede o perdão daqueles que cometem essa ação contra ele. Não é? E aí a questão do servo sofredor. Não é? A pessoa justa que está sendo condenada e dentro dessa injustiça ele apela a Deus por misericórdia. Veja que coisa, não é? De uma ordem que hoje vemos tantos cristãos e cristãs, né? Arrotando, né? Falando sobre condenação, morte, destruição, né? Armas. Jesus na cruz pede perdão àqueles que cometem, né? Que o crucificaram. A sua ação é de misericórdia, é de compaixão diante da atrocidade. E aí o Evangelho começa a colocar os contextos em que se apresenta essa cena. Repartiram então suas vestes, sorteando-as. O povo ficava ali olhando. É interessante. Diante dessa situação, diante dessa morte de cruz, em que as pessoas repartiam as vestes de Cristo e sorteavam, o povo ficava perplexo, olhando. Ou seja, o povo assistia. O povo via passivamente. O povo assistia à cena
frente à perplexidade e à inércia. Pois é, o povo via. E isso é importante, porque isso está no Evangelho de Lucas e revela aqui essa situação, não é? do povo em relação à cena e aos personagens, esses sim, que vão ter uma perspectiva ativa, né? Uma ação a partir de agora. E que são eles? Vamos lá. Os chefes, né? Os chefes do Sinédrio, as autoridades, né? Eclesiásticas, a gente pode dizer assim, judaicas, assoavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, que salve então a si mesmo, se é o Messias, o escolhido de Deus. Ou seja, escárnio, não é? A zombaria, empatia zero. Pelo contrário, olha aí, um peninha, pede para Deus te salvar, não é? Deve, salva tu mesmo, não salvava todo mundo, não é? E aí a gente vai ver essa roda, né, de pessoas, de chefes hoje, dizendo nas redes sociais, né, diante de tantas mortes, de tantas crucifixões, a gente vê essa mesma postura. Vamos lá. Os soldados também zombavam dele. Aproximando-se, davam vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Dar vinagre dá o amargo. Diante do amor de Deus, de Jesus, pedindo perdão por aqueles que ultrajavam, os soldados, a força militar, a força armada do império, oferece o vinagre amargo, fel, né? O desamor, oferece o desamor. E caçou do mesmo jeito. Se você é rei, né? Rei autoproclamado, rei dos judeus, o que agora lhe acontece? A morte. Salva-te. Vai. Salva você. Acima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Está em cima o seu crime. Em um momento, Jesus disse que é o rei dos judeus. Em um momento, ele se autoproclama. Não. Jesus, a todo momento, se coloca como aquele que serve, como aquele que cura, como aquele que restaura, aquele que dá dignidade aos que são excluídos, aos que são rejeitados, aquelas mulheres que são negadas. E hoje, quem são esses que Jesus promove, dá protagonismo, né? Que acolhe? Quem? Pois é, esse é o crime. Esse é o crime que Jesus é colocado e é condenado, né? Ele era chamado, as pessoas o condenam por ser rei, mas ele não era um rei. Que atentava contra esse império no sentido de um rei tão carrasco, tão terrível, tão violento quanto o do império. Ou o rei Hitler, né? O rei que obedecia ao imperador romano. Mas um rei diferente. Um rei que, por isso, foi morto. Porque promovia um outro reino. Um reino radicalmente diferente.
um reino radicalmente democrático, um reino radicalmente humano. E aqui, radical no sentido raiz mesmo, né? Na base, né? Nos seus fundamentos, um reinado completamente novo. Diante dessa situação, um dos malfeitores crucificados o insultava. Ou seja, aquele que sofria morte de cruz insultava o Cristo. Como pode, não é? A pessoa está sofrendo, mas reproduz o discurso do opressor, daquele que oprime, daqueles que crucificaram ele. Está crucificado pelos crimes do império, os crimes dos judeus, do Estado judeu. Ele está lá. Ele faz o quê? Ele reproduz o discurso deles. O que é que ele diz? Tu és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Pois é, esse é o contexto. De um lado, os chefes, os poderosos, os donos de terra, os senhores da lei, gritando, insultando. Não é? Do outro, a força armada do império, os militares, gritando, insultando. E o crucificado, um malfeitor, que foi colocado lá sobre esse crime de ser malfeitor e reproduz o discurso, diz a mesma coisa. Tu és o Messias, salva-te a ti mesmo. Mas o outro o respondia. E aí, paralelos sempre que Lucas faz. Você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Aí ele coloca uma situação da sua, a compreensão, a consciência de sua situação. Tu tá sofrendo, bicho. Tu tá morrendo. Tá todo mundo aqui crucificado. Você não teme em dizer um disparate desse? Não teme a Deus? Quanto a nós é justo. Nós estamos pagando os nossos atos. Mas ele não fez nada de mal. Ele reconhece que fez algo de ruim. Ele reconhece. Ele reconhece que a sua situação ali é propícia, né? Levou à cruz. E ele assume essa condição. O que é que faz, então, Jesus? Condena? Manda aquele que estava crucificado, né? Que cale a boca, porque ele está sofrendo tanto quanto ele. Manda para o inferno, condena. Não é? Não. Jesus não condena. Jesus, pelo contrário, salva no sentido de dar salvo conduto, dá espaço para que aquele que disse, aquele que reconheceu a sua condição, seja assumido. Por isso eu lhe garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. Porque este havia dito, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Ou seja, hoje mesmo, não no futuro, você vai estar comigo no paraíso. E é interessante que a palavra aqui, paraíso, aparece claramente. A palavra é paraíso. Ou seja, é a nova ordem estabelecida. A ordem primeira, primaveril. A ordem em que todas as coisas adquirem o seu real significado, assumem a sua condição de integridade, não é? De
algo que tem a ver com a sua condição radicalmente humana, porque radicalmente divina. A esse reinado, Jesus é rei. É esse reinado que acolhe esses. Acolhe esses que tomam consciência da sua condição, que assumem a sua condição e que olham amorosamente para o projeto de Jesus Cristo. Aqui volto a dizer, essa palavra está e é para todo mundo. Em nenhum momento se diz que esse, não é, o bom malfeitor, né, ele era um judeu devoto, não é? Cumpria suas obrigações religiosas. Em nenhum momento. A Bíblia, o Evangelho, não fala nada sobre isso. Diz apenas que aquela pessoa, diante do sofrimento, abre-se a possibilidade de acolher o reinado de Jesus. Assumir Jesus como aquele que é verdadeiramente rei, porque enfrenta de frente os poderosos deste mundo. Não através da força, não através do ódio, não através das armas, não através do mal dizer, mas através do bem dizer para todos, para todo mundo. E nessa perspectiva que a gente celebra Cristo Rei. Um rei diferente. Um rei que serve amando. Subverte toda a lógica dos reinos e dos impérios deste mundo. Que esses impérios fazem é matar, destruir, né? Promover guerras, conflitos, golpes. É isso. Essa é a história humana. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal Paz e Bem. Venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Curta, compartilhe nas redes sociais. Se você tiver condições, quiser colaborar com este projeto, faça sua assinatura solidária. Você é mais que bem-vindo, mais que bem-vinda. E desde já, gratidão. Vamos fazer agora a nossa meditação? Vamos. Vamos fazer silêncio. Vamos aquietar o nosso coração. Aquietar a nossa mente. Mas e bem, gente. Um domingo e uma semana abençoada, com bênçãos, com bendizeres, com boas palavras, bons gestos, gestos de compromisso com a justiça, com a paz, né? Com a solidariedade, com esse mundo novo, sim, mas amorosamente, tendo diante de nós os desafios imensos, mas a certeza do fortalecimento em comum de cada passo nosso. Juntos somos mais fortes, somos mais. Grande abraço. Grande abraço. Paz e bem para todo mundo.